Mas puxando a pergunta aqui da Zulmira, que ela mandou, pergunta que não quer calar. Existe alguma luz no fim do túnel ou não tem mais jeito quanto ao aquecimento global? Existem propostas como medidas de urgência que possam nos salvar? E aí eu vou conectar essa pergunta da Zulmira com a pergunta do Rodrigo, que ele perguntou sobre geoengenharia. Qual a sua opinião sobre geoengenharia? Então a Zulmira está pedindo aí qual que é a solução e o Rodrigo falou assim, ó, existe geoengenharia. O que o professor Alexandre acha disso? Que é isso, meu Deus do céu? Vocês estão falando grego? Calma, Lucas, a gente mastiga tudo direitinho. Bom, não tem como a gente evitar, assim, dizer que vai consertar tudo, que não tem como, né? Os impactos antrópicos no ambiente em geral e, né, no clima em particular, eles devem perdurar por milhares de anos, né? Muito provavelmente dezenas ou até centenas de milhares de anos. Sim, porque o mais provável daqui a algo como 10 mil anos é que a gente começasse a gradual captura, né, de carbono pelo fitoplâncton, isso né, seguindo os ciclos aí que predominaram no Pleistoceno, né, e a gente eventualmente iria entrar numa glaciação. Né. Essa glaciação foi cancelada, quero só dizer isso. Né. Eu ouvi isso. Isso basicamente não tem como, porque leva tempo para os sistemas naturais retirarem carbono da atmosfera. Então, nós entramos em terreno novo, né? Nós deslocamos o sistema climático terrestre para outra coisa. O ponto é que se a gente estacionasse as emissões do jeito que a gente está, olha o que eu estou dizendo, a gente só encontra análogo climático, né, na atmosfera de hoje, com mais de 400 partes por milhão de CO2, quando a gente volta lá para o Plioceno, ou no limite até o Mioceno. Então, eu estou falando de algo como 3,5 milhões de anos até 15 milhões de anos. E se a gente for olhar como é que é o planeta em equilíbrio, com mais de 400 partes por milhão de CO2 na atmosfera, é um planeta, primeiro, pelo menos 2,5 a 3 graus mais quente do que hoje. Uhum. E tenho em mente aquelas estatísticas que eu falei, né? A cada grau, quanto isso aumenta de ondas de calor, de eventos severos, etc. Segundo, só uma calota polar permanente. Não tem calota polar do hemisfério norte na história geológica recente, entre aspas, da Terra, falando aí da era Cenozoica, 66 milhões de anos para cá, não tem calota polar no hemisfério norte com mais de 400 ppm de CO2. Não tem. Uhum. E então isso ali vira significa... mar, normal. Isso significa perder o Ártico e perder o manto de gelo da Groenlândia. Certo. Além disso, encolher o manto de gelo da Antártica. Vai virar Greenland mesmo, né? Não vai deixar de ser a Terra Branca. Isso basicamente eleva os oceanos em 15 metros. Óbvio, isso aí não é um processo de curto prazo, é um processo que demora. Sim. Mas, sem reduzir as concentrações de CO2 do patamar que está hoje, e muito, muito pior se aumentar, né? Isso é o que está encomendado. Detalhe, o custo dessa retirada é alto, porque ele implica, obviamente, parte desse processo é feito pela biosfera, e principalmente, no caso, também a biosfera continental, mas parte dessa retirada de carbono é feita pela bomba química dos oceanos. O CO2 se dissolvendo e acidificando os oceanos. Isso tem um custo para a vida marinha, você tem inúmeros organismos vivos que dependem de estruturas duras, como a base de carbonato de cálcio. Você pode viabilizar, mas enfim. Isso aí, professor, desculpa interromper, é porque esse tema aí eu consigo falar um pouco. Uma das coisas que a gente mais, na biologia, a gente mais acha que o seguinte, não dá tempo das espécies se adaptarem, principalmente mamíferos, peixes grandes, né, que são grandes animais, não são invertebrados,
deles se adaptarem a essas mudanças no curto prazo, no médio prazo. E aí eu estou falando médio prazo, a gente está falando de 200, 500, 1000 anos. Às vezes 1000 anos para uma geração de mamíferos ou geração de aves é pouco tempo, porque você tem poucas gerações. As mutações aleatórias do darwinismo, né, que fazem com que a gente selecione fatores que deem vantagem, não são suficientes. Então, esse processo de acidificação, aumento de temperatura, todas essas mudanças que acontecem num período de 1000 anos para baixo, você acaba tendo extinção em massa de espécies. E a gente está falando de animais e plantas, né, que tem essa dificuldade de criar gerações, diferente de bactérias, fungos, às vezes ratos, pragas em geral também, eles não têm tanto problema. Mas animais maiores, eles sofrem bastante com essas mudanças rápidas. Perfeito, Lucas. Aliás, é muito importante, meu ver, dar essa dimensão também. Mas algo que, para mim, é muito evidente. Não tem como a gente manter uma civilização humana com um mundo tão transformado, como esse que eu pintei. Não tem. É impossível. Isso não sou eu quem diz, não. Que aí todo mundo é o comunista lá do Alexandre. Não, isso aí quem disse isso explicitamente foi o Johann Schellnhuber, que é um cientista sênior da Universidade de Potsdam, que foi o cara que assessorou o Papa Francisco. Ele sempre vota na democracia cristã, lá na Alemanha, né? Então, assim, é insuspeito desse aspecto. E o Schellnhuber, que assessorou o Papa Francisco na elaboração da Laudato Si, que certa vez, numa entrevista, um jornalista perguntou, né, professor, qual é a diferença de um aquecimento de 2 para 4 graus? É a civilização humana. Né? Então, assim, a resposta para o que foi trazido, né, também não é simplesmente, ok, não, acabou. Não, faz uma diferença enorme entre 2 graus e 4 graus. E faz uma diferença grande até mesmo entre 1,5 e 2 graus. Muito grande. Né? 1,5 grau é um pouco pior do que o que está. A gente está no mundo de 1,2. Né? Multiplica as catástrofes, pode ter consequência grave de longo prazo? Pode, mas é algo que entra naquela rota do administrável, né? Do tipo, a gente presta socorro. E diante de extremos, a gente presta socorro a um país aqui, aí depois é a minha vez de ser atingido e eu recebo ajuda de volta. É algo que vai demandar muita solidariedade humana, né? Apoio mútuo, entendimento dos países ricos de que os pobres não podem pagar uma conta, até porque foi quem menos, né, fez essa conta, né, uma questão de justiça climática, como a gente chama, mas enfim, né, que a gente consegue administrar. É esse o mundo que a gente precisa ter em mente, que a gente quer manter, né, para as futuras gerações. Do contrário, é catástrofe, realmente. Então a gente pode evitar uma catástrofe e ter apenas um mundo com problemas, né?